E falando em coisas clássicas, eu tenho que trazer a baila aqui. O JP que tá com a gente nos comentários, que o Alberto, eu acho que ele acompanhava, ou se não acompanha até hoje, que na última semana, no último fim de semana mais especificamente, tivemos a WrestleMania, a WWE. E eu acompanhava quando eu era mais novo e tal assim. Mas eu quero trazer aqui uma manchete para sintetizar uma coisa. Hit improvável da Netflix vira obsessão semanal de público. A WWE mistura intensidade, drama e até elementos mais leves sem perder o foco, mantendo o público engajado do início ao fim. Transmitido ao vivo na Netflix às segundas-feiras, o Raw virou um exemplo claro de como prender a audiência sem depender de reviravoltas artificiais ou finais chocantes. O segredo está na consistência. Cada episódio importa, cada momento tem consequência e a sensação de que perder uma semana significa ficar para trás se tornou parte central da experiência. Diferente de muitas séries atuais que apostam em maratonas ou histórias fechadas, a WWE constrói sua narrativa aos poucos. As tramas evoluem de forma contínua, com rivalidades, alianças e conflitos ganhando peso ao longo das semanas, criando envolvimento que não se esgota em um único episódio. Esse modelo também muda a forma como o público consome o conteúdo. Em vez de assistir no próprio ritmo, a audiência passa a acompanhar a Raw em tempo real, transformando cada novo episódio em um evento. A ideia de compromisso semanal, algo cada vez mais raro, volta a fazer sentido dentro da plataforma. E aí vem o ponto que eu trouxe esse assunto para cá. O programa semanal de luta livre também foi impulsionado pelo maior evento do ano na WWE. A WrestleMania 42 movimentou pessoas no mundo inteiro para assistir o grande espetáculo em Las Vegas, no Allegiant Stadium. De acordo com os dados da Flix Patrol, 3 produções diferentes da empresa entraram no ranking mundial da Netflix. E aí tem aqui o Roman Reigns, né, o grande campeão atual da WWE. E aí, volta. Falando que a Netflix vive um bom momento com a luta livre, que antes dela, programa semanal de sexta-feira, mais conhecido como SmackDown, então na plataforma, o evento dividido em 2 noites também teve destaque no ranking graças a grandes combates como CM Punk e Roman Reigns. O Raw seguiu o bom momento da luta livre e entrou brevemente na lista dos mais assistidos da Netflix. E eu trouxe isso porque você vai falar, Denis, você tá acompanhando WWE e tal assim? Não. O que aconteceu? O jovem Denis, acompanhava WWE bastante, lá em 2007, 2008, final do ensino médio, assim, porque era a fase do Undertaker. Antes de entrar nisso aí, eu vou só fazer uma explicação rápida para quem não entende o conceito do wrestling, principalmente como é trabalhado pela WWE. Existem, se eu não me engano, hoje 3 programas, que é o Raw, como disseram na segunda-feira, eu acho que tem é a Next o nome do outro, e o SmackDown, que é o da sexta-feira. E por que são divididos em 3 brands? Na minha época era só o Raw e o SmackDown, entendeu? Que era o Raw vermelho e o SmackDown azul. Por que eles são divididos assim? Porque cada grupo, na verdade, cada show desse que é passado na TV, ele circula semanalmente os Estados Unidos, tal qual um circo. Sim. O conceito de wrestling, de luta livre, é o conceito de circo. E isso era muito popular no Brasil, com Ted Boy Marino e tal. Tem até o cara que era careca e bigodudo, parecia Paulinho em Cintura lá, que comentava na época da SBT, que era a época que, entre aspas, eu fui fisgado pela WWE. Então, assim, é uma coisa meio que itinerante. Inclusive, naquela época, eu acho que eles vieram no Brasil. Se não me engano, John Cena veio no Brasil. Né? E falando até do John Cena, eu trago os pontos de que a Netflix ajuda a democratizar. Ano passado eu vi... Não, cara, falar que eu vi ao vivo é mentira. Mas eu vi também a WrestleMania 41, porque, teoricamente, se o John Cena perdesse, ele ia se aposentar. Ele não perdeu, ele ia ter a ajuda do The Rock. Só que o que me deixou bolado naquela época? Naquela época que eu do ano passado, né? Cara, as lutas tá muito ruim. É porque, assim, obviamente, a gente, como diria os haters de choque de cultura, claramente são atores.
E nesse claramente são atores, você não tem ali uma luta de verdade, entende? Eu sempre tive noção que era fake, mas aí tinha toda a construção do ambiente e tal, assim. E eu achava que, como fazia muito tempo que eu não via e fui ver no passado, que assim, pô, de certo negócio já era zoado desde a época que eu assistia. E agora, por ser 4K, por ter mais câmera, mais tecnologia para mostrar a parte do WWE, do esporte, entre aspas, que eu percebi que o negócio não era tão top assim, entendeu? Não era tão bem encenado assim. E aí eu acabei de ver no ano passado essa luta bizarra da WWE do John Cena. Falei, e o legal da Netflix trazer a WWE pra plataforma é que os eventos antigos, tá lá uma biblioteca gigantesca de WWE, desde a época que chamava WWF, desde a época que Hulk Hogan estava lá. E eu fui ver duas lutas do Undertaker, de duas WrestleMania, na época que eu assistia. E cara, qual que não é a minha surpresa? Com as lutas maneiríssimas, igual eram na minha memória, e que eram muito melhor encenadas. Então, cara, eu parei de pensar e cheguei a algumas conclusões, assim, os frontmans, né, desse ano foi o Roman Reigns, como a gente falou, o CM Punk, o Randy Orton, que é da minha época, mas bateu um tiozão violento nele agora, e acho que Cody Rhodes, que é o... ele é o Red Pill escrito assim, entendeu? Visualmente, cabelo amarelo oxigenado, tatuagem dos Estados Unidos no pescoço. Enfim, isso também diz muito sobre o estado da WWE e por que às vezes foi sucesso. Voltando ao ponto que eu tava falando, antigamente era muito mais bem encenado. E aí eu cheguei na conclusão de que hoje em dia, o que faz a galera assistir da WWE nem é tanto a parte esportiva. É como se a gente estivesse assistindo uma série de esporte, uma novela de esporte. Acho que aqui se assemelha muito mais a novela, porque apesar de você. Vou só acompanhar o Raw, vou só acompanhar os SmackDown. Você pode acompanhar as três ao mesmo tempo, que em algum momento elas vão se conectar, entende? Então. As fields, né, que chamam, né, que são as historinhas, elas ganharam mais protagonismo no contexto da WWE hoje, do que a parte do esporte dentro da WWE hoje, entende? E aí, tipo assim, o que me pega é que, cara, os personagens hoje em dia são muito piores do que na minha época. E aí eu volto lá que eu tava falando do Undertaker. Porque, cara, o personagem do Undertaker, eu vou chegar na pessoa daqui a pouco. O personagem do Undertaker era maneiríssimo. Era um coveiro que usava, sobretudo, chapéu tipo do Liu Kang, do Kung Lao, quer dizer. E ele não falava quase nada. Ele era chamado o Homem de Poucas Palavras, né? Ele tipo, falava uma ou duas palavras na luta, na época que eu assistia. E ele tinha uns movimentos maneiríssimos, que era o pilão, tá ligado? O spin e tal, assim. Tinha uns movimentos de luta bem legais. E tinha um vilão, que ele mesmo sendo esse cara das trevas, ele tinha um recorde de maior invencibilidade na WrestleMania, que foi quebrado de um modo bizarro numa época que eu parei de acompanhar. Mas ele tinha esse recorde que todo mundo assistia a WWE e ele era geralmente o principal evento, porque, pô, e se esse ano o Undertaker perdeu o recorde de invencibilidade dele? E foi perder, acho que o Brock Lesnar, se eu não me engano. E aí, cara, era a época do Edge, né? E, cara, a luta contra o Edge, ele era o vilão, né? E depois ele ficou grande na WWE e tal, assim, mas ele sempre teve o viés de ser o personagem pau no cu, entendeu? Que assim, os personagens da WWE tem época que eles são bonzinhos e época que eles são malzinhos. Inclusive, o que eu estranhei muito ao ver o John Cena no passado é que ele tava fazendo o papel de mal no final da carreira. Não faz sentido o John Cena fazer papel de vilão no contexto da WWE. Quem conhece o John Cena da WWE, entendeu? E era muito maneiro, cara. Uma coisa que não tem mais hoje e que tinha na época, que era valorizar essa questão do esporte, é que assim, a luta tinha um começo, um meio e um fim.
E hoje, inclusive até antes de entrar aqui, eu tava assistindo um pouco essa luta do Roman Reigns com o CM Punk. Primeiro que é bem mais mal encenado. Segundo que o Roman Reigns, ele é o Undertaker da Shopee. Sinto muito se você gosta de WWE, mas a verdade é essa. E terceiro que as lutas são muito mais aleatórias. O CM Punk, desde essa época também, lá já. Porque assim, não tem uma narrativa, tipo, uma construção mais linear, como é um esporte mesmo, entendeu? Assim, na WWE, nessa época que eu assistia, tipo, o cara, eles começavam com uns golpes mais, entre aspas, em pé, mais postados e tal, assim. Aí tinha uma construção pro cara ir cansando, a partir dos machucados, a partir da fadiga, pra chegar até o chão, pra ele ser finalizado. Aí ele escapava uma, duas vezes, conseguia retomar a luta, retomava o controle da luta. Tinha lá uma retomada e derrubava outro cara, tentava finalizar e não ia. Aí lá na frente ficava, tipo, uma impressão, tipo, gladiadores do terceiro milênio, como diria Galvão Bueno, dos caras lutando até a morte pra ver quem ganhava a luta e tal, assim, e ficava uma parada muito mais franca. E aí chegava numa conclusão épica, geralmente acontecia alguma coisa bem aleatória, assim, tipo, sei lá, de gente tentando roubar, o juiz viajando na maionese e tudo mais, assim. E aí tinha um final épico e tudo mais. Então tinha uma construção de esporte mais bem estruturada. E, cara, essa luta do CM Punk com esse Roman Reigns, que inclusive ganhou do CM Punk, foi totalmente aleatório, entendeu? Tipo, se os caras iam lá e derrubava, já dava o golpe especial logo de cara, e não tinha essa trocação franca, aí eles iam lá, ficavam lutando lá fora, e logicamente tinha essas questões de luta lá fora do ringue também, na minha época, não é que não tinha, mas, tipo, tem uma preparação muito mais falsa pra mostrar o sangue na luta do que na minha época, tipo assim. O cara pegou, o Roman Reigns pegou, jogou o CM Punk na mesa, deixou ele tonto. Aí o CM Punk retomou a luta, eles começaram a lutar lá fora. Aí eu acho que o CM Punk ia jogar ele na pilastra, o Roman Reigns inverteu e jogou ele na pilastra. Aí ele fica um tempo abaixado, nisso que ele fica um tempo abaixado, ele volta com sangue na testa, entende? Então, tipo assim, na época que eu assistia, obviamente ele abaixou pra jogar o ketchup na testa. Mas na época que eu assistia, tipo, sei lá, o Undertaker dava uma cadeirada na cara do Ed, pá, explodia já sangue na cara dele, a partir da cadeirada. Era muito bem feito. E não tá tão bem feito mais assim. E outra coisa também, como eu falei o lance do 4K, você tem muito, tipo, você vai ver as lutas, sempre tem os caras falando. Que é até descabelei aqui. Porque o que? É o famoso movimento do jiu-jitsu, que você cai assim com a mão aberta, mão espalmada, e a hora que cai no chão, dá um barulho de impacto, entende? Cara, eles estão. Eu fico tão preocupado em dar o barulho de impacto da WWE hoje em dia que eles. Tipo, o cara vai dar um soco, não dá o soco assim próximo, dá tipo uma distância assim, ó, do cara, mas aí o cara que tá levando o soco, ele dá o impacto assim, e pelo fato de a gente ter a imagem com mais definição hoje em dia, soa mais artificial. Então, assim, eu acho que hoje eles valorizarem mais a narrativa da novelinha e menos o esporte não me faz ficar mais afeito ao que é a WWE hoje. Eu sei que é uma mentirada do caralho. Mas, assim... E outra coisa também. Na minha época tinha um jogo do PS2 que era maravilhoso de WWE. Que, cara, de fato, tinha todos os recursos. Tal, assim. Não sei como é que é o jogo hoje em dia, eu não jogo mais. Esse tipo de jogo e tal. Mas tipo, cara, era uma coisa, entre aspas, estruturadinha e tal. E sobre o Undertaker, eu não sou mais fã, né? Porque aí ele começou a abrir a boca, falar quem era de verdade. A gente descobriu que ele era trampista. E eu caguei, né? Mas enfim. A WWE ela conseguiu esse espaço agora porque ela, se eu não me engano, ela foi comprada por um fundo árabe, se eu não me engano, saudita, que deu uma revitalizada nela, porque ela estava na mão, sempre foi da família McMahon, né? Que, se eu não me engano, até teve participação também em governo trumpista. Mas aí descobriram que, olha só quem diria, né? O presidente, o fundador geral Vince McMahon lá, ele era acusado de abuso, né? E aí ele teve que deixar o posto dele. Se eu não me engano, até morreu ou não morreu, enfim.
Mas aí meio que eles viram com um negócio gigantesco e venderam. E aí eles deram uma revitalizada agora. Mas enfim, se você se diverte com WWE, uma boa diversão. Mas dê uma chance pro antigo, que era mais maneiro. Na minha humilde opinião. Sacaste?